Ok. Muito bem, são 18h03. Portanto, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este webinar do warm-up do 46º Colóquio da Qualidade, cujo tema é exatamente as leis QE, sendo que leis é o acrónimo de Liderança, Excelência, Inovação e Sustentabilidade. Para o bom andamento aqui dos nossos trabalhos, eu muito peço a todos que desliguem as vossas câmaras e os microfones, de forma que não interrompamos, portanto, a atividade dos oradores. Portanto, o meu nome é Eduardo Morgado, eu sou um dos vice-presidentes da APQ, e sou simultaneamente também o presidente da CT 180, Gestão do Risco, e é nessa qualidade que estou aqui a dar-vos as boas-vindas. Na qualidade de presidente da CT 180, farei então a primeira intervenção no que diz respeito aqui portanto, à gestão do risco e, no fundo, falar um bocadinho sobre esta questão dos riscos emergentes, como lidar com eles. Portanto, esta sessão vai ter 3 intervenções. A minha primeira, muito genérica, sobre as questões relativas ao risco. Uma segunda sobre riscos emergentes. Nós temos um perito nacional que participa nos trabalhos do Joint Working Group que existe entre a TC 262, que é o Risk Management, e o 292, que eu penso que atualmente, o ISO TC 292, que atualmente penso que se chama Resilience and Safety, ou Security. Portanto, esse working group existe portanto, em conjunto com estes dois technical committees da ISO. Portanto, para falar sobre os riscos emergentes, que é, enfim, é uma temática interessante, portanto, queria-vos só recordar um bocadinho aquilo que no princípio do século XXI, portanto, em 2000 na norma 9001 que saiu no princípio de 2000, se não me engano, 8, começou a falar de um pensamento baseado no risco. E o que é que isto queria dizer? No fundo, isto tem a ver um bocadinho com quando nós planeamos os nossos processos, os nossos sistemas de gestão, nós temos a teoria, que é aquilo que nós planeamos. Mas depois, de facto, a prática é um bocadinho diferente. E, portanto, estes são riscos que... Isto tem a ver, no fundo, com aquilo que nós não conseguimos controlar. Nós conseguimos controlar os equipamentos, a sua manutenção, a sua fiabilidade, conseguimos controlar as matérias-primas, controlar os fornecedores. Conseguimos, de alguma forma, também dar formação e garantir que as pessoas atuam de acordo com aquilo que é expectável, mas nunca podemos garantir que não haja falhas humanas, que não haja, portanto, rupturas das cadeias de abastecimento, que não haja falhas de energia, que não haja atos maliciosos, portanto, que isso está completamente fora do nosso controle. Portanto, e eu queria aqui também falar um bocadinho sobre esta definição de risco que é usada no contexto da ISO 31000, que é a gestão do risco. Portanto, que o risco é o efeito da incerteza nos objetivos. E que é isto da incerteza e dos objetivos e o seu efeito. Basicamente, e eu queria aqui trazer uma figura, é que nós temos aqui uma linha do tempo, temos o passado e temos o futuro, e temos aqui o presente. E o presente costuma-se definir como o breve momento em que o futuro passa a passado. E, portanto, o que é que caracteriza cada uma destas partes da nossa vida? Portanto, no passado temos o histórico, que não alteramos, não é? Que temos registros, que temos o que quer que seja. O futuro tem certeza, nós nunca conseguimos saber. Nós não conseguimos saber o que é que, com total certeza, aquilo que vai acontecer. Há algumas coisas que calculamos que sim, que vai acontecer, portanto, todos os dias o sol nasce,
todos os dias o sol se põe. Enfim, há coisas que nós já damos como garantidas, mas há outras que não. E o presente, de facto, é que é um fator fundamental aqui, porque é um ponto onde nós tomamos decisões. Decisões baseadas normalmente no passado, mas que vão influenciar o futuro. E, no fundo, a qualidade desta tomada de decisão deve ter em conta esta incerteza. Daí que se fale no efeito da incerteza nos objetivos. E porquê é que nós falamos aqui nos objetivos? Porque há muita incerteza que temos, mas que não afeta os nossos objetivos. Eu suponho que eu queria organizar um fim de semana com os meus netos e irmos à praia. Ora, uma questão fundamental aqui, ou um risco que eu teria que gerir, era a incerteza relativamente ao tempo. Vai estar a chover, vai estar sol, vai estar muito vento, como é que é? Portanto, isso era algo que eu teria que gerir. Muito provavelmente iria ter um plano B, que era levá-los para o cinema, ou para o bowling, ou fazer qualquer atividade que não envolvesse o exterior. Mas, por outro lado, os meus planos, os meus objetivos eram, por exemplo, já a partir de irem para o bowling, a questão do tempo era completamente irrelevante. Portanto, era uma incerteza que não afetava os meus objetivos. Se calhar aí teria outro risco, que era garantir que quando lá chegasse houvessem pistas, quer dizer, existissem pistas disponíveis para eu poder jogar. Portanto, esse era outro risco, era outra vertente dessa questão que diz respeito à incerteza. Portanto, nem toda a incerteza afeta aquilo que eu quero fazer e, dependendo daquilo que eu quero fazer, terei que avaliar quais são, digamos que, os riscos ou as incertezas que afetam esse meu objetivo. Portanto, os riscos emergentes que nós, isto para não me estender muito, os riscos emergentes que nós neste momento somos confrontados, e estamos aqui a falar de eventos, temos as alterações climáticas e temos o que diz respeito aos geográficos, no fundo o acesso a matérias-primas em zonas instáveis, os sociais, a globalização versus nacionalismos, portanto isto é uma coisa relativamente recente, e os políticos, temos as democracias versus as autocracias. Para alguém que tem o microfone ligado que está aqui a perturbar o som, mas pronto. Portanto, isto são os eventos sistemáticos. Os eventos mais recentes com que nós temos vivido ultimamente é a pandemia do Covid-19. Nós nunca tínhamos tido uma pandemia global, portanto, já tínhamos tido algumas locais, o ébola na República do Congo e, portanto, em algumas zonas onde, de facto, tiveram que ser controladas. Noutros casos também a gripe das aves na China e em Hong Kong, portanto, mas que as coisas nunca não foram localizadas. Mas uma pandemia da dimensão que nós vivemos, não havia histórico. Portanto, isto é um caso de um risco que é conhecido, de um perigo que é conhecido, mas não a dimensão que eles acabaram por ter, que envolveu todo o mundo, e temos que mudar completamente a nossa forma de atuar e voltar e estar em casa, enfim, teve um impacto muito grande na vida de praticamente toda a gente. O segundo aspecto que nós estamos a viver é, no fundo, esta invasão da Ucrânia e que está a afetar, para já, muitos aspectos, nomeadamente para já os preços da energia, mas, por outro lado, vai ter impactos grandes, muito provavelmente, nas questões alimentares, uma vez que é na Rússia e na Ucrânia que se produz muitos dos adubos e muitos dos cereais que são consumidos a nível global. Relativamente aos efeitos que nós estamos a viver destes eventos, portanto, temos estes eventos climáticos extremos, portanto, estas inundações rápidas, estes furacões cada vez mais frequentes de nível muito elevado. Por outro lado, temos a questão da insustentabilidade no uso dos recursos naturais, a dificuldade na circulação de pessoas e bens, portanto,
começa-se a pôr restrições às pessoas a circular. O aparecimento dos radicalismos também tem sido algo que nós começámos a experimentar de modo mais localmente, mas agora são cada vez mais, digamos que em todo lado aparece. E finalmente de facto, grande em que existe de alguma forma um empobrecimento, não só a nível de riqueza material, mas também em muitos aspectos de riqueza cultural, de riquezas naturais, e que está a haver esse empobrecimento. Os efeitos mais recentes, como eu falei há bocadinho, temos o isolamento social, a quebra das cadeias de abastecimento, o preço da energia, a inflação. De facto, isto são coisas que nos estão a afetar e grandemente. Infelizmente, também temos muito das news, portanto, das notícias que recebemos, que as pessoas empolam as coisas desnecessariamente e criam, enfim, criam quase que efeitos só pelo facto, quer dizer, que não são reais, mas só pelo facto de serem anunciados, de repente vai tudo, é tal história, não é? Quando se anuncia que vai haver escassez de qualquer coisa, toda a gente vai comprar e, de facto, uma coisa que se toda a gente, um produto qualquer que toda a gente consumisse normalmente não se esgotaria, mas como se diz que vai faltar, toda a gente vai comprar e vai de facto faltar. Portanto, isto é também um dos riscos ou um dos efeitos que vivemos muitas vezes da responsabilidade das notícias que são dadas. E queria aqui falar noutra, e relativamente às organizações, que é aquilo que nos preocupa mais no que diz respeito às questões da qualidade e da ISO, que é, no fundo, a qualidade que nós temos falado até agora tem muito a ver com a satisfação do cliente. Só que o cliente, será que se preocupa apenas com o produto ou o serviço que lhe é entregue ou que lhe é prestado? Cada vez mais aparecem novas dimensões nessas questões da qualidade e dizem respeito à idoneidade do fornecedor, se as matérias-primas são de origens verificáveis e com justiça social. Posso-vos lembrar, por exemplo, que hoje em dia o papel, a grande parte do papel, quando é vendido, vem lá com uma etiqueta a dizer que é produzido a partir de florestas sustentáveis. Ou o chá, que vem com a indicação que é obtido através do comércio justo. Quem diz isso, essas dizem muitas outras coisas. E, por exemplo, garantir que não há trabalho infantil envolvido na cadeia de abastecimento, sei lá, das grandes marcas como a Adidas, enfim, e outras roupas de marca. Por outro lado, que sejam fiáveis, que forneçam agora, mas que garantam que não, quer dizer, que não vão vender a quem lhes paga mais. Não têm políticas discriminatórias, que têm políticas anticorrupção. Quem lida com grandes empresas internacionais sabe que uma grande parte delas exige, ao fazer qualquer contrato, que haja um comprometimento do seu fornecedor, que ou tem um sistema de gestão de corrupção ou que escreva uma carta de comprometimento em como não está, em como não foi julgado e sentenciado sobre algum caso de corrupção, e que não se envolva em novas atividades que possam ter alguma questão relativa à corrupção. Obviamente que também sem exposição mediática e que sejam sustentáveis, no fundo, na procura das matérias-primas que usam. E quando falamos em sustentabilidade, olhamos aqui para, portanto, os três pilares da sustentabilidade são a questão ambiental, social e a parte económica. Quando falamos das organizações, e aqui estamos a falar dos nossos fornecedores, o que é que olhamos? Olhamos também para as questões ambientais, sociais e de governação. Portanto, no fundo, estão a ver que todas elas estão relacionadas com o conceito de sustentabilidade mais genérico, mas em que a parte económica está associada à parte da governação.
Portanto, estas três letras, o ESG, já devem ter ouvido falar muito dos relatórios ESG, e muita gente ainda não percebeu bem o alcance destes relatórios, portanto, inclusive eu estou a falar de algo que não é etéreo, portanto, que é algo que neste momento, por exemplo, já existem algumas diretivas do Banco de Portugal e da CMVM relativamente a este tipo de relatórios. E estes relatórios, por exemplo, portanto, já existem muitas entidades bancárias ou entidades financiadoras, portanto, que exigem que só disponibilizam fundos ou fundos, portanto, recursos financeiros a quem apresente estes relatórios e que sejam verificáveis e auditáveis. E porquê a necessidade destes relatórios? É porque os relatórios financeiros, que aqueles que nós estamos habituados, portanto, a demonstração de resultados e o relatório de contas, isto contam uma versão do desempenho passado da organização. Isto é, não garante nada no futuro. Só diz, e ainda por cima contam uma versão. Quer dizer, a história de uma empresa pode ser contada de muitas maneiras diferentes. Portanto, estes relatórios financeiros contam apenas uma das versões. Os relatórios ESG, qual é o seu fundamento? É pontuar a exposição da organização às oportunidades e ameaças futuras dos aspectos ambientais, sociais e de governação. Portanto, isto, digamos que é aquilo que as organizações deverão apresentar às partes interessadas, quer sejam clientes, quer sejam vizinhos, quer sejam os governos, as autoridades fiscais, o que quer que seja, ou parceiros internacionais, até, portanto, os investidores, o que é que a empresa pensa fazer no futuro relativamente a estas três questões. Portanto, daí a importância destes relatórios da ESG. Agora, e o que é fundamental aqui é que oportunidades e ameaças futuras, como vimos anteriormente, têm a ver com risco, com incerteza. E daí a grande interesse, ou digamos que a importância de centrarmos todas estas questões no risco. E o risco é fundamental, como dizia há bocadinho, no momento da tomada de decisão. Portanto, uma boa tomada de decisão tem que ser baseada em informações fiáveis. E as informações fiáveis devem ter em conta uma análise, portanto, uma gestão do risco. E agora queria-vos dar só aqui, muito brevemente, não vou entrar aqui em grande detalhe, nesta norma na 31.000, a gestão do risco, linhas de orientação, portanto, que é baseada em princípios, como estão a ver aqui em cima, que no fundo tem estes 8 princípios, que eu não vou aqui entrar em grande detalhe, e depois tem aqui, do vosso lado esquerdo, tem aqui a falar na estrutura. Se vocês virem bem, portanto, começando aqui do lado direito, diz concepção, que no fundo é o planear. Implementação é o do, é o fazer. A avaliação é o check. E a melhoria é o act. Portanto, nós temos aqui, digamos que o PDCA, portanto, o ciclo PDCA normal, mas temos aqui mais uma, que é, no fundo, a que está cá em cima, que é a integração. E porquê? Não faz sentido nós gerirmos o risco se não for integrado noutro sistema de gestão. Portanto, quando eu preciso de tomar decisões relativamente à qualidade, devo ter em conta a gestão do risco. Portanto, este processo deve ser integrado no que diz respeito à gestão da qualidade. E quem diz à gestão da qualidade, diz à gestão de continuidade do negócio, à gestão do compliance, à gestão anticorrupção, quer que seja. Portanto, digamos que este quinto ponto que está aqui em cima, daí a sua, digamos, preponderância estar aqui no topo, que é a integração. E finalmente, queria falar aqui do lado direito que está o processo, e o processo basicamente enfim, vendo muito rapidamente, isto tem a ver com a definição do contexto em que estamos a trabalhar e o âmbito. Portanto, isto para tratar todos os riscos que uma empresa tem, isto é como comer um elefante. A única forma de o fazer é comer uma dentada de cada vez, como já devem ter ouvido esta história. Portanto, a forma de o fazer é, no fundo, para cada questão que tenha que ser tratada,
deve ser definido o âmbito e o contexto em que ele está inserido e, por outro lado, a partir daí é definir os critérios de risco. A partir daí é fácil, porque no fundo devem ser identificados os riscos, devem ser analisados os riscos e finalmente devem ser avaliados os riscos. No fundo, esta avaliação deste risco é de acordo com os critérios. E pronto, a partir daí definir o tratamento que queremos fazer, aceitar, rejeitar, transferir, mitigar, enfim, tudo isso são tratamentos que o risco pode sofrer. Obviamente, aqui, de um lado e do outro, temos, no fundo, a comunicação e consulta com as partes interessadas, por outro lado, o habitual destes temas, que é a monitorização e a revisão. Portanto, nós temos que ter sempre noção de se estamos a fazer a coisa certa ou não. Finalmente, o registro e o reporte. Portanto, isto é um processo muito breve. Eu não queria alongar muito mais. Queria só partilhar convosco esta imagem que é de facto sugestiva, é que as organizações criam valor quando assumem, transferem ou partilham, em tempo oportuno, o risco apropriado. Portanto, isto acontece quando o órgão de governação, estamos aqui a falar do Conselho de Administração, da gerência, da Comissão Executiva, o que quer que seja, portanto, que equilibra o risco de forma eficaz. Portanto, quando nós estamos aqui a falar do risco genérico, não é o risco de segurança e saúde no trabalho, estamos a falar do risco geral da vida da empresa. Portanto, uma empresa, uma organização que não arrisca, isto é, que não lança um produto novo, que não lança uma forma nova de ver ou de prestar um serviço, quando está a fazer isso, está a arriscar. Obviamente que, como se costuma dizer, quem não arrisca não petisca, e, portanto, arriscam e ganham ou perdem. Pronto, há muitos casos, eu não vou alongar muito mais sobre isto, mas estamos aqui a falar do risco que tem a ver, de um risco global da empresa e que faz parte da vida das organizações. E, portanto, eu paro aqui e, portanto, deixo aqui quem se quiserem contactar comigo está aqui o e-mail, depois podem usá-lo, eu vou sair. E, portanto, esta foi portanto, a parte introdutória. E eu, entretanto, vou passar a palavra ao meu colega David Martins e eu vou, ora, deixem-me que... Eduardo, é o António Exatamente. Fernandes. Diga? É o António Peço Fernandes. desculpa. Tem toda a razão isto aqui. Ora, do António Fernandes, que é o nosso colega, que é o perito no Joint Working Group da TC, do ISO-TC 262 e do ISO-TC 292. Portanto, o nosso colega António Fernandes é licenciado em Engenharia Metalúrgica e Materiais pela FEUP, é membro da Ordem dos Engenheiros, também é membro da Ordem dos Engenheiros Técnicos, é membro da Comissão Técnica CT 180 e, por outro lado, portanto, dedica-se às atividades de consultoria, formação, auditoria, concepção, desenvolvimento e implementação, enfim, uma quantidade portanto, ele também é consultor em gestão industrial, comportamento organizacional, desenvolvimento dos recursos humanos, técnico superior de higiene e segurança no trabalho e formador nestas áreas, incluindo segurança alimentar, ambiente e qualidade, e pronto. Portanto, eu nesta altura, então, passo a palavra, deixem-me cá regressar aqui, ao nosso colega António Fernandes, que já ali está aí em cima. Ok, eu penso que já estão a ver a apresentação. Antes de mais, obrigado, Eduardo, pela sua intervenção e pela minha apresentação também. De facto, o tema é este, os riscos emergentes, o que são, e que, neste caso, estão a ser objeto portanto, da produção de um novo normativo que estará previsto, eventualmente, ser lançado durante o próximo ano. Tem sido bastante complicado, até porque durante a pandemia houve bastantes dificuldades em gerir a comunicação entre os vários membros. Tem havido muita luta em relação a isto, até porque
Obviamente, o facto de termos a pandemia também originou começarmos a pensar as coisas de uma forma um bocadinho diferente. E, portanto, esta norma vai incidir precisamente sobre, portanto, as orientações e a gestão dos riscos emergentes portanto, para aumentar, para que as empresas tenham mais resiliência para este tipo de riscos. Portanto, vou passar este slide porque já foi apresentado. E agora queria lançar aqui também portanto, uma reflexão que penso que é importante para todos nós e que se calhar nós tardiamente pensamos aquilo que é importante para nós. Muitas vezes, obviamente, damos importância à formiga e esquecemos o elefante. E é importante que nós estabelecemos alguma hierarquia naquilo que é efetivamente importante para nós. É importante para nós, antes de mais, respirarmos e sabermos respirar bem. Portanto, é preciso, por exemplo, é muito importante a nossa saúde. Ela vai ter, obviamente, implicações diretas nas organizações das quais fazemos parte. Disso é exemplo aquilo que aconteceu nos últimos 2 anos com o Covid. A segurança, que, como já foi falado pelo meu colega Eduardo, nos está a afetar também. A segurança nas suas diversas vertentes, seja a segurança do trabalho, seja a segurança contra a intrusão, seja a segurança relacionada com um clima de guerra que é vivido a nível planetário. É evidente que é muito importante a nossa família. A família é importante, é o nosso apoio, portanto, que nos permite ter um bom desempenho, e os nossos amigos. Eu diria que, se pensarmos nesta hierarquia, o trabalho, o facto de nos sentirmos úteis, o facto de termos de participarmos de uma forma, de exercermos a nossa cidadania, portanto, diariamente, é também muito importante, mas o facto o nosso trabalho, digamos assim, o gosto com que fazemos o nosso trabalho, o prazer com que fazemos as coisas, a entrega com que nos dedicamos às nossas empresas, aos nossos clientes, é de facto muito importante e é necessária, mas isso só pode acontecer se tivermos, digamos assim, resolvidos os outros problemas, como referi, a saúde, a segurança, a família e os amigos. Portanto, é este conjunto de aspectos, e também apelo também aos participantes para que também pensem um bocadinho nisto, porque por vezes atribuímos importância a coisas que não têm importância. Se nos centrarmos nestes aspectos, porventura estaremos a fazer também algo por nós. É indiscutível que também o nosso planeta está exausto, existe uma exaustão a todos os níveis. Não quero ser pessimista, mas isso tem implicações ao nível, por exemplo, dos recursos energéticos alimentares. O que é que, portanto, como sabem, ultimamente, nestes últimos meses, houve muitas orientações que realmente foram feitos novos esforços para pensar que recursos energéticos é que vamos utilizar no futuro. Houve um volte-face enorme também ao nível de muitos países que tinham orientações, por exemplo, ao nível da redução e do desinvestimento ao nível de aerogeradores, portanto, as chamadas eólicas, é um setor que eu tenho acompanhado ultimamente, e agora, de um momento para o outro, portanto, começaram a fazer investimentos enormes nessa área. Inclusivamente, nós, no nosso país, vamos ter algumas unidades que vão, pura e simplesmente, quadriplicar a produção que existe neste momento. E isso é, de certa forma, uma boa notícia para nós. Também ao nível alimentar, o que é que vamos comer? Eu costumo dizer,
nós comemos aquilo que somos e somos aquilo que comemos, não é? Em termos também do ambiente, o que é que é necessário fazer para que o ambiente tenha, digamos assim, seja sustentável, e isto obriga-nos a pensar inclusivamente em algumas soluções tecnológicas que estão a ser adotadas, nomeadamente ao nível da mobilidade. Será que alguém já fez as contas em relação aos impactos, por exemplo, ao nível da utilização da energia elétrica para a mobilidade? Essas contas, porventura, ainda não estão bem feitas e há uma evolução enorme nesse capítulo. As alterações climáticas, como já foi referido anteriormente, e depois também alguns comportamentos sociais que são disruptivos, que causam enormes problemas, portanto, ao nível também das organizações. Claramente, todos estes problemas afetam o nosso bem-estar físico, mental, portanto, e também o nosso bem-estar social. Este bem-estar físico, mental e social é preconizado há longos anos pela Organização Mundial de Saúde. Uma visão muito simplista, portanto, daquilo que nós temos em termos de leis, baseia-se ao nível da segurança e da higiene do trabalho, é ainda bastante redutor. As empresas cada vez têm que pensar mais portanto, em dedicar alguma atenção a este bem-estar físico e mental e social dos seres humanos, neste caso das pessoas que têm como seus colaboradores, porque isso obviamente vai trazer benefícios ao nível da motivação, ao nível da capacidade para desenvolver trabalho, ao nível da melhoria da produtividade. Como já foi dito, eu sou técnico de segurança e, portanto, vivo esses problemas diariamente e constato que realmente estão a acontecer problemas enormes ao nível da produtividade, porque não temos aqui, em muitas organizações, essa preocupação ainda não existe. Portanto, existem ainda, de facto, alguns problemas graves ao nível do entendimento que as empresas têm para garantirem cada vez mais o bem-estar físico, mental e social. Dou um pequeno exemplo. Um trabalhador precisa e eventualmente, como qualquer que está dedicado, um trabalhador que faz um trabalho físico violento, precisa de ter, digamos assim, alguns cuidados. Será que as organizações têm algum pensamento nesses aspectos? Um trabalhador que faz um trabalho físico pesado terá que ter, obviamente, condições físicas para o poder fazer. E as organizações têm que ter, digamos assim, esse tipo de preocupações para conseguirem melhorias, por exemplo, ao nível da produtividade. Outro aspecto que me parece também importante tem a ver com o facto, obviamente, das organizações dependerem, eu ponho aí entre parênteses, ainda das pessoas. Não sabemos até que ponto é que isso vai acontecer, durante quanto tempo. As tecnologias estão a avançar, os robôs estão a avançar, portanto, há muitos processos que estão a ser, portanto, alterados, há novas profissões, há muitas profissões que estão a deixar de existir, portanto, as organizações, no fundo, estão a ser altamente influenciadas pelas circunstâncias que acabei de referir. Outro aspecto muito importante é a forma como nós comunicamos nas organizações. Evidentemente que, inclusivamente, nós temos, em termos de comunicação, temos muitas falhas. Inclusivamente, nós não sabemos comunicar com o nosso corpo. Não ouvimos as suas queixas. Se nós não estamos atentos a nós próprios,
e não lemos os nossos sinais, como é que é possível que as pessoas que nas organizações consigam também comunicar de uma forma eficaz e eficiente? Evidentemente que esta comunicação dentro das organizações vai estar sempre dependente dos impactos externos. É obviamente impossível ignorar aquilo que nos rodeia. Não podemos despir, portanto, a nossa camisola dos problemas que temos no exterior e vestir uma nova camisola quando entramos dentro das empresas. E de facto, é uma reflexão que eu penso que é relevante e que é importante, é que todos nós pensemos um bocadinho diferente em relação a essa forma de comunicação. Outra questão também que queria aqui trazer é o seguinte, é que as organizações devem estar cada vez mais despertas. Devem de olhar internamente e devem garantir cada vez mais que todos os seus colaboradores participem de uma forma ativa e reflitam sobre todas as informações, dados e conhecimentos que possam afetar ou modelar o desenvolvimento e a sua sustentabilidade. Uma notícia no jornal, portanto, um acontecimento interno que possa eventualmente possa ser encarado como irrelevante, deve ser discutido, deve ser apreciado. Todas as empresas inovam diariamente. O único problema é que não registram, não fazem nenhum acompanhamento das coisas novas que podem fazer. E as organizações só podem crescer e só vão estar, portanto, só podem ter níveis de sustentabilidade e desenvolvimento se estiverem atentas àquilo que acontece diariamente, portanto, seja no exterior, seja no interior. Portanto, para mim, as respostas devem ser sempre dadas pelo exercício da cidadania de cada um de nós. Como eu costumo dizer, quando olhamos para um papel no chão, há 3 atitudes que podemos ter. Pura e simplesmente ignorar o papel, dar um pontapé nesse mesmo papel, ou então pegar nesse papelinho e colocá-lo na papeleira. Este exercício é muito importante. Nós vemos aquilo que está mal à nossa volta, mas será que nós atuamos e fazemos aquilo que é o adequado, o necessário? Será que nós nos baixamos para apanhar o papel? Pronto, é esse aspecto que muitas vezes as organizações não têm em conta e que, obviamente, têm um impacto brutal ao nível, por exemplo, ao nível da produtividade. É um tema que é relevante, que é importante, que de certa forma também limita o nível de desenvolvimento do nosso país comparativamente a outros países do Norte, e é uma... Hoje Sim? é dia 9, amanhã é dia 10. Mas está fechado. Com licença, posso falar? Obrigado. Portanto, então, em termos deste aspecto, deixo aqui esta reflexão para que realmente as organizações estejam mais atentas e estejam mais despertas a tudo aquilo que acontece no exterior e no interior. Em termos de risco emergente, portanto, agora chegado propriamente às questões que dizem respeito a este warm-up, é um risco novo, portanto, e por isso o mais provável é que as organizações não tenham experiência anterior. Portanto, normalmente nas fases iniciais há pouco conhecimento sobre os riscos e os cenários que podem surgir e tais riscos são, portanto, difíceis de reconhecer e descrever. Muitas vezes desperdiçamos o tempo
em coisas que são, nomeadamente ao nível de comunicação interna. Eu penso que uma das formas de maior desperdício que as organizações têm é a utilização de um meio que, para mim, deveria ser abandonado, ou pelo menos ter cada vez menos influência, chamado e-mail. Eu penso que já não estamos na fase de utilização de e-mail. Eu penso que hoje em dia temos mecanismos e ferramentas de colaboração que estão muito mais avançadas e permitem evitar esse meio de comunicação. Desperdiça-se muito tempo com isso e um dos aspectos que eu queria trazer aqui é que realmente nós temos cada vez mais que pensar até que ponto é que esta ou aquela situação pode ser considerada um risco emergente e, se for esse o caso, tratá-lo de uma forma conforme vai, digamos assim, prescrever, portanto, a norma 31.050. Riscos emergentes são aqueles que ainda não conhecemos, mas também, e especialmente, aqueles que sabemos que existem, mas que pela baixa probabilidade ou baixo impacto ou falta de informação não damos a devida atenção. Portanto, esta é uma definição, não quer dizer que seja a única, mas, de certa forma, alerta para aquilo que as organizações cada vez deverão estar mais vocacionadas para estarem atentas. Há alguns exemplos, por exemplo, a evolução demográfica, a imigração, a natalidade, a mortalidade, a presença de estrangeiros. Hoje em dia, por exemplo, ainda hoje estive numa empresa em que tem um problema enorme ao nível de falta de trabalho, de falta de trabalhadores. Tem trabalhadores do Vietnã que não sabem uma palavra de inglês sequer, nem de português, paquistaneses, indianos, portanto, dos PALOPes. Portanto, é um problema enorme de integração dessas pessoas nas empresas. O que é que estamos a fazer ao nível da imigração? Que políticas de imigração é que estão a ser, neste caso, é que estão a ser trabalhadas? O que é que estamos a fazer para garantir maiores níveis de natalidade? Eu hoje estava com um grupo de jovens, portanto, todos eles portanto, com idades compreendidas entre os 28 e os 35 anos, nenhum deles tinha filhos. Portanto, isto é uma realidade que, obviamente, nos deve preocupar a todos. A mortalidade, é sabido os problemas que têm surgido ultimamente e que, pelos vistos, ainda não há explicação aparente para aquilo que está a acontecer. A presença de estrangeiros, como é que nós lidamos, como é que nós conseguimos lidar, como é que as empresas podem lidar e podem garantir, porque eles são necessários, porque não estamos a dar a resposta, portanto, a uma expansão em determinadas áreas, e como é que as empresas devem gerir isso? Que riscos associados à presença de estrangeiros que podem ter implicações na vida da empresa? É evidente que Portugal tem uma experiência de inclusão social, a meu ver, bastante positiva, mas a verdade é que também, embora existam políticas de integração social, também existem portanto, outras opiniões em relação exatamente à presença de estrangeiros. A verdade é que a indústria precisa de prosseguir o seu caminho. Também a hiperconectividade, o facto de que está aí representada aí na apresentação, aí no canto superior direito, o facto de cada vez mais estarmos ligados a um dispositivo tecnológico, portanto, nas redes sociais. Que implicações é que isso pode ter, por exemplo, numa organização? E, nomeadamente, também, só para termos um exemplo, as tecnologias emergentes, nomeadamente a inteligência artificial, o data ops,
a internet das coisas, o edge computing, o big data, a realidade aumentada. Será que as organizações já pensaram em alguma destas soluções? Que implicações é que isso pode ter? Para já pensaram em utilizar algumas dessas tecnologias e já pensaram nos riscos associados à utilização dessas mesmas tecnologias? Não, eu penso que não. Este último slide é um slide, portanto, de alerta, de necessidade urgente das organizações pensarem, planearem cada vez mais. Temos uma fama enorme e sabemos improvisar, somos muito bem, portanto, somos pessoas que desenrascamos, é uma palavra que eu não sei traduzir noutras línguas, mas conseguimos desenrascar as coisas, somos excelentes a desenrascar, somos muito bons a improvisar. Eu penso que isso não é uma virtude, eu penso que isso é um grande defeito. Eu penso que cada vez mais nós devemos interiorizar que é necessário pensarmos diariamente sobre as pequenas coisas que podem ter uma influência negativa na atividade das organizações. E é esse trabalho que falta fazer, é termos a capacidade para poder, neste caso, olhar os riscos emergentes e aquilo que a norma irá preconizar para podermos ter um auxiliar importante na gestão das organizações. E pronto, era isto. Está aí também o meu contacto. Portanto, agradeço mais uma vez o convite do presidente, do nosso presidente da CT 180 para trazer aqui algumas ideias. Espero que tenham gostado. É obviamente necessário termos um grande entusiasmo, gostarmos muito daquilo que fazemos, termos prazer naquilo que fazemos no dia a dia. Portanto, eu sou uma das pessoas que se inclui nesse grupo de pessoas. Portanto, faço isto e fiz isto com todo o gosto e terei todo o gosto em participar em futuros warm-ups que venham a acontecer. Obrigado. Sim, David, está por aí? É o próximo. Estava só a ver se o Eduardo entrava. Ok. Eu peço desculpa, mas aqui o meu broadband, o modem, caput, não sei porquê, mas houve aqui uma quebra na rede. O António já terminou, é isso? Sim. Sim. Ok. Obrigado, António. Peço desculpa, não ouvi a parte final, mas, portanto, passava então a palavra ao David. O David é... Deixem-me cá aqui buscar a minha cábula, que de repente isto tudo se baralhou. Portanto, é licenciado em Engenharia e Gestão da Qualidade na UFP. UFP, sim. Sim, ok. Ok. E tem portanto, o curso de mestrado em Economia e Gestão do Ambiente, é especialista em sistemas de gestão, qualidade, ambiente, segurança e gestão de ativos, responsabilidade social, risco e continuidade do negócio. É presidente da Comissão Técnica 195, Segurança nas Organizações e na Sociedade, e é perito na CT 180 da gestão do risco, na 213 da Governação das Organizações e da 224 Cidades e Comunidades Sustentáveis, e desempenha funções. Portanto, também é um especialista em ciência organizacional e business process management. E pronto, eu não queria alargar muito, já estamos um bocadinho adiantados na hora e, portanto, passo a palavra ao David. E obrigado pela sua colaboração, David. Ok, obrigado. Deixem-me só fazer a habitual partilha. Penso que já estão a ver. Portanto, boa tarde mais uma vez a todos e a todos. Antes de mais, agradecer à APQ pelo convite para estar aqui presente neste warm-up.
e avançar aqui para esta terceira parte do warm-up, que basicamente é ver como é que as organizações se podem preparar para os riscos emergentes. E aqui nós focamos, e eu vou dar aqui uma perspectiva, não só na ótica da gestão do risco, mas também na ótica mais da continuidade do negócio, que não deixa de ser gestão do risco, ou pelo menos ter a sua base na gestão do risco. Como eu costumo dizer, então, de brincadeira, nós fazemos gestão do risco quando as coisas podem correr mal e fazemos gestão da continuidade do negócio quando as coisas podem correr muito mal. Mas como é que nós nos podemos preparar para os riscos emergentes? Logo à partida, eu acho que nós temos um pequeno /grande handicap, que é termos o foco naquilo que nós conhecemos. E, portanto, como foi dito aqui, até pelo António Fernandes, riscos emergentes são riscos novos, riscos que nunca aconteceram ou que têm, até hoje tinham baixa probabilidade de acontecer, e, portanto, nós naturalmente preocupamos com outro tipo de riscos. Isso está bem patente. Eu trouxe-vos aqui uns dados do Global Risks Report do World Economic Forum, que eu penso que ilustram bem esta nossa atitude face ao risco. E, portanto, nós temos aqui a evolução, neste caso, do top 5 dos riscos globais em termos de probabilidade. Evoluindo de baixo para cima, portanto, começar em 2012 até 2021, e mais do que propriamente a descrição dos riscos que ali está, eu acho que é importante nós olharmos para a forma como estas manchas de cor evoluem ao longo dos anos. E reparem que em 2012, 2013, nós tínhamos aqui os riscos económicos a encabeçar as preocupações das organizações a nível mundial, e depois, ao longo dos anos, alguns riscos societários foram aparecendo, mas aqui em 2018, 2019 e 2020, os riscos que mais preocupavam as organizações eram os riscos ambientais e os riscos tecnológicos. E, portanto, isto também é muito fruto do contexto e das alterações do contexto. Em 2020 acontece uma das maiores alterações do contexto de que temos memória, que foi o aparecimento da pandemia, da Covid-19, e, portanto, reparem que em 2021 as doenças infecciosas que não apareciam nos anos anteriores, pelo menos neste top 5, saltaram logo aqui para o quarto lugar. E, portanto, isto deve-se muito àquilo que também o Eduardo já falou. Claro que as organizações já levavam em linha de conta as pandemias, mas pandemias mais locais, não tão globais, e com uma probabilidade muito, muito baixa. Se olharmos para os mesmos dados, mas em termos de impacto, então aqui a preocupação das organizações é bem mais patente, porque as doenças infecciosas saltaram aqui para o primeiro lugar. E, portanto, a pandemia da Covid-19 podemos quase considerar que foi um risco emergente com algumas características que tornaram ainda mais preocupante, nomeadamente aquilo que já foi falado da globalização, portanto não é um fenómeno local, foi um fenómeno global, e também da sua extensão ao longo do tempo, dos últimos 2, 3 anos. E, portanto, como é que nós, a questão é como é que nós nos podemos preparar para algo que não conhecemos? E nós, à partida, a nossa reação é não podemos ou será difícil. Mas eu acho que aqui a gestão do risco, a gestão da continuidade do negócio nos pode dar alguma ajuda. E se me permitirem, eu vou-vos fazer aqui uma pequena analogia. Eu penso que todos conhecem, ou pelo menos já ouviram falar no pádel. O pádel é um desporto que tem tido uma evolução enorme, não só no nosso país, mas no nosso país em particular. E, portanto, imaginem que nós estamos todos expostos a que amanhã algum amigo, algum conhecido, algum colega de trabalho nos desafie para uma partida de pádel. E, portanto, algo que nós nunca tínhamos jogado, e, como devem imaginar, é completamente diferente se nós já praticamos algum desporto e, por exemplo, um desporto de raquetes, por exemplo, o ténis, ou se, por outro lado, nós somos
muito mais sedentários e, portanto, não fazemos desporto. A nossa capacidade para ir jogar pádel vai ser muito maior se nós já fizermos algum tipo de desporto, nomeadamente algum tipo de desporto com raquetes, independentemente de a estratégia, a tática e até eventualmente a técnica pode ser diferente, mas nós já vamos munidos de algumas ferramentas que nos podem ajudar nesse mesmo jogo. E é exatamente isto que acontece com os riscos emergentes, e aqui eu vou olhar um bocadinho da perspectiva da gestão da continuidade do negócio. E trago-vos aqui um gráfico muito simples, muito pouco técnico, mas eu acho que ilustra bem aquilo que é o que deve ser a gestão da continuidade do negócio para as organizações. E, portanto, imaginem uma organização que tem o seu nível de serviço nos 100% e, portanto, decorre a sua atividade normalmente e que, em dado momento, existe um evento disruptivo que provoca uma quebra abrupta na sua capacidade de entrega de produtos ou do seu nível de serviço. E, portanto, o comportamento normal é que essa quebra se vai fazer sentir durante algum tempo e, em determinada altura, haverá uma recuperação, poderá não ser tão rápida como está aqui o gráfico, que é uma questão de espaço, eventualmente até ao nível de serviço. O que é que nós pretendemos com a continuidade do negócio? É exatamente reduzir os efeitos destes impactos, destes riscos disruptivos. E, portanto, o que nós vamos definir são os nossos limites aceitáveis, quer de nível de serviço, quer de interrupção, e definir também objetivos, obviamente mais ambiciosos do que para não estarmos aqui mesmo em cima do limite, para esta recuperação, ou para o nível de serviço mínimo aceitável e depois para o tempo de recuperação. Normalmente nós fazemos isto para aqueles riscos que conhecemos e, portanto, não para os riscos emergentes. O que acontece é que o que nós esperamos é que, mesmo que haja um risco emergente, ele possa cair aqui nesta zona sempre acima dos limites aceitáveis. Se calhar não mantemos o nível de serviço neste objetivo, pode vir um bocadinho mais abaixo e eventualmente a recuperação pode levar mais tempo, mas nunca atingir o limite aceitável. E de que forma é que a continuidade do negócio, e neste caso a 22301, a norma de referência, nos ajuda? Como eu vos disse, a continuidade do negócio baseia-se logo à partida na gestão do risco, ou na apreciação do risco, é um termo que vem da 31000, que engloba as fases de identificação, análise e avaliação. A análise do impacto no negócio, ou seja, nós sabermos, e aqui estamos a olhar apenas para os riscos disruptivos e para as atividades críticas, aquelas que têm um impacto direto na nossa capacidade de fornecer os produtos ou serviços. E, portanto, fazemos esta análise do impacto no negócio desses riscos disruptivos e aí vamos definir as estratégias da continuidade do negócio. E o que é isto? As estratégias são as soluções que nós definimos para caso exista um risco disruptivo, de que forma é que nós vamos conseguir manter um determinado nível de serviço e garantir uma rápida recuperação. E depois, fruto destas estratégias, nasce o nosso plano da continuidade do negócio, a operacionalização destas estratégias, e depois temos uma fase que muitas vezes é esquecida em quem olha para esta questão da continuidade do negócio, que são os exercícios e, portanto, que nos permitem testar o nosso plano, as nossas estratégias e perceber se eles dão a resposta esperada. E depois, como não poderia deixar de ser, estamos sempre a trabalhar no universo dos sistemas de gestão da ISO e, portanto, a melhoria contínua está sempre presente. Depois teremos a revisão do plano da continuidade do negócio. Em que é que, isto normalmente nós fazemos para aqueles riscos que nós conseguimos identificar, em que é que isto nos pode ajudar nos riscos emergentes? Na agilidade da nossa resposta. E, portanto, aqui comparar com o tal atleta que já jogava ténis e, portanto, quando for jogar pádel tem alguma
facilidade em se adaptar rapidamente, quando comparado com alguém que não praticava desporto. E, portanto, se nós já tivermos implementado, e aqui quando eu digo implementado, não entendam isto como certificação, não, é implementação das boas práticas da continuidade do negócio. Isso são ferramentas que nos podem ajudar a rapidamente dar resposta a riscos emergentes e a riscos que nós não tínhamos identificado na nossa apreciação do risco. E reparem, um exemplo muito prático, uma empresa que já tivesse alguma estratégia da continuidade do negócio antes de 2020, que passasse, por exemplo, em caso de indisponibilidade de instalações, conseguir realocar os seus trabalhadores e fazê-los desempenhar as suas tarefas em teletrabalho. Nunca pensou nessa estratégia para uma pandemia, porque não tinha identificado esta pandemia global como um risco disruptivo, mas essa estratégia serviu para dar resposta a esse risco emergente. E, portanto, se compararmos e houve muitas situações assim, empresas ou organizações que não tinham esta possibilidade, ou nunca tinham planeado ou pensado na capacidade de, por exemplo, colocar os seus colaboradores em teletrabalho, a agilidade foi muito maior para aqueles que já tinham pensado nessa solução e, portanto, os efeitos negativos do risco emergente à partida foram mitigados. Outra questão, e eu aqui trago-vos esta definição da ISO 22300, que é a norma que tem a compilação do vocabulário utilizado nos sistemas de gestão da continuidade do negócio, e que à partida, para quem anda por este mundo das normas, pode parecer estranho ter este termo, mas ele está lá, que é a improvisação. E o António Fernandes já falou nesta característica muito particular dos portugueses. O único problema é que nós damos demasiada importância ou suportamos em demasia às vezes na improvisação, mas a improvisação também, como se costuma dizer, dá muito trabalho. E, portanto, isto é o ato de inventar, compor ou realizar, com pouca ou nenhuma preparação, uma reação a um imprevisto. E, portanto, se para os riscos que nós já conhecemos e em termos de continuidade do negócio, esta improvisação tem que existir, porque muitas vezes nós estimamos os impactos, mas nem sempre, ou na maior parte das vezes, os impactos podem não coincidir com a nossa estimativa, podem ser menores ou podem ser maiores, e portanto tem que haver aqui um grau de improvisação. E para fazer esta improvisação, as organizações têm que ter a tal agilidade. E, portanto, aqui, quer as boas práticas definidas pela 31.000 da gestão do risco e da 22301 da gestão da continuidade do negócio, quando implementadas nas organizações e já pensadas, dão-nos essa agilidade e, em minha opinião, são uma excelente ferramenta para nós conseguirmos dar resposta aos riscos emergentes. Só a título de curiosidade, e penso que alguns saberão, outros não, a própria ISO, logo a seguir ao aparecimento da pandemia, disponibilizou no seu site para consulta um vasto conjunto de normas exatamente para dar apoio às organizações na resposta à pandemia. E, obviamente, dentro dessas normas que foram disponibilizadas estavam a 31.000 da gestão do risco e a 22301 da gestão da continuidade do negócio. E, portanto, voltando à pergunta inicial, como é que nós nos podemos preparar para o que não conhecemos, eu diria que treinando e preparando-nos para aquilo que nós conhecemos e obtendo a tal agilidade, a tal capacidade de resposta, de sermos mais proativos e menos reativos para conseguirmos dar resposta aos riscos emergentes que, isto penso que é algo óbvio, fruto da velocidade da mudança de contexto em que vivemos, e que tende cada vez a acelerar mais,
os riscos emergentes vão serem cada vez mais em maior número e, portanto, vão colocar cada vez mais desafios às organizações que devem, mais uma vez, estar preparadas e ter a agilidade, ter as ferramentas que lhes possam dar resposta, ainda que com alguma improvisação. Ok, resta-me agradecer, também deixo aqui o meu contacto e, obviamente, também estou disponível para eventuais questões que queiram colocar. Obrigado. Obrigado, David. Estava também agora com problemas de conseguir ligar a câmara. Mas, portanto, foram feitas estas 3 intervenções, portanto, estamos disponíveis para responder a questões que nos queiram pôr via o chat ou que queiram, portanto, mais tarde, levantar aqui ao nosso grupo de palestrantes. Portanto, nós tínhamos previsto que esta sessão terminaria às 7, mas não tem problema nenhum se prolongarmos um bocadinho mais 10 minutos. Eu neste caso, então, eu gostaria de perguntar ao António que, portanto, eu sei que neste working group tem tido grandes discussões filosóficas sobre os riscos emergentes e sobre o que é considerado emergente ou não, e digamos que de uma norma tradicional optou-se por se produzir eu penso que um technical standard, portanto, não uma norma de adoção internacional, mas sim algo de uma utilização mais restrita. Pode-nos dar só uma breve resenha dos trabalhos da Comissão, desse grupo? Tem sido, portanto, o trabalho da Comissão tem sido muito complexo, portanto, tem sido uma participação, pronto, maioritária dos países anglófonos, como é normal nestas situações. Tem existido muitas correções, tem existido muitos contributos. De facto, estou de acordo com o Eduardo que a norma está a ir para um caminho diferente daquilo que estava previsto inicialmente. Portanto, nota-se também alguma angústia e alguma dificuldade, até, inclusivamente, portanto, de um acerto, digamos assim, de uma forma que seja, digamos assim, consensual ao nível da descrição final da norma. Isso tem sido... Vamos ter uma nova reunião, agora também a 20ª, se não me engano, a 26ª reunião no final deste mês, e tem sido muito participada. Não há dúvida que existem imensos contributos portanto, para a alteração da norma. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer é realmente, estou de acordo com aquilo que o colega disse, realmente tem existido uma grande diversidade de opiniões, um grande combate entre várias facções, digamos assim, mas pronto, tudo sempre na procura de ajudar as organizações a procurarem melhor os seus caminhos. Ainda penso que esta versão que está, portanto, a ISO diz, ainda vai sofrer, não posso entrar também, em termos éticos, também não posso entrar em muitos pormenores, mas penso que ainda vai sofrer bastantes alterações até à sua versão final. Pelo menos é a expectativa que existe ao nível do grupo. Pronto, vamos ver. Portanto, até inclusivamente um sucessivo adiamento da saída da norma traduz bem
algumas sensibilidades diferentes que existem e que, pronto, e que de certa forma também atrasaram a saída da versão final. Okay? Portanto, isto era uma norma que já deveria estar publicada antecipadamente, já tinha previsto nenhuma previsão para estar já publicada e, portanto, isto está bastante atrasada precisamente por isso. Portanto, basicamente e sinteticamente é isso que eu tenho a dizer. Obrigado, António. Portanto, isto são, de facto, a elaboração das normas envolve o trabalho de muita gente, portanto, pontos de vista de muitas culturas e de muitas, digamos, geografias diferentes. E, portanto, costuma ser um trabalho muito rico e muito enriquecedor. Obviamente que, e uma das características das normas é que são definidas por consenso. E consenso não é unanimidade. Quer dizer que um consenso, existe um acordo geral de princípio sobre a norma, e também não existe nenhuma, digamos que, oposição forte. Digamos que pode existir críticas e podem existir pontos de vista diferentes e que são muito relevantes que sejam levantadas, portanto isso faz parte da vida e, portanto, não é obrigatório que haja unanimidade, mas sim que haja consenso. David, gostava de perguntar se tem alguma ideia do panorama geral aqui em Portugal da implementação da continuidade do negócio, da 22.301. Até eu diria que quase que há um antes da pandemia e um depois da pandemia. Nós normalmente conseguimos ter alguma informação, até a própria ISO disponibiliza isso, do número de empresas certificadas. E realmente elas mesmo hoje ainda são muito poucas quando comparadas com outros referenciais. O que eu acho é que a pandemia veio democratizar a continuidade do negócio. Porquê? Porque era algo que até 2020 normalmente se associava só como uma norma aplicável a grandes empresas, gestoras de infraestruturas críticas, porque é um sistema que necessita de alguns recursos, a definição das próprias estratégias de resposta. Mas com a pandemia nós verificamos que aquela máxima de que as normas dos sistemas de gestão se aplicam a qualquer organização, independentemente da sua dimensão e do seu setor de atividade, isso tornou-se evidente para o caso da 22301, da gestão da continuidade do negócio. E, portanto, eu acho que as organizações baseadas ou não na norma, tiveram que olhar para a forma como iam dar continuidade ao seu negócio e garantir os seus níveis de serviço. E aí, o que eu acho é que a 22301, como qualquer outra norma, sendo um conjunto de boas práticas, é uma excelente ajuda. Ainda para mais porque existem muitas normas na família 22.300, normas mais específicas de setores mais específicos da continuidade do negócio que também dão suporte às organizações. Mas, portanto, eu diria que a pandemia veio acender uma luz sobre a continuidade do negócio, sobre as normas que suportam a continuidade do negócio, e a procura aumentou significativamente. Pode não se traduzir em certificações, eu continuo a achar que a certificação é a cereja no topo do bolo, mas o que nos interessa é ter o bolo e, portanto, é ter o sistema implementado e a dar resposta às organizações. Depois, se o tivermos, claro que é sempre bem-vindo um reconhecimento externo, mas, portanto, eu diria que haverá muitas organizações, e é difícil de as contabilizar, que começaram a olhar para a continuidade do negócio, a implementar pelo menos a utilizar as normas como base, e eventualmente a nível de certificações também cresceu, mas aí não será tão visível. Mas é uma expressão que eu utilizo muitas vezes. A pandemia veio democratizar a continuidade do negócio. É um problema que nos toca a todos
e não só às grandes empresas ou, como eu disse, gestoras de infraestruturas críticas que normalmente, das utilities, que normalmente eram associados a esta matéria. Ok, obrigado, David. E eu, entretanto, tenho estado aqui a aguardar que a nossa audiência levantasse algumas questões, mas para já não tenho aqui mais, não tenho nenhum comentário. E, portanto, já são 7h18. Portanto, já passámos 18 minutos aquilo que estava previsto no nosso programa. Mas pronto, resta-me agradecer ao António e ao David portanto, as vossas contribuições aqui para esta sessão e obviamente, também agradecer portanto, à nossa audiência ter tido a paciência para nos ouvir e espero que tenham apreciado portanto, estas apresentações e que tenha sido proveitosa esta sessão. Muito obrigado a todos. Portanto, aos colegas que amanhã irão estar presentes aqui na sessão aqui em Matosinhos, ver-nos-emos lá. Se não, até à próxima. E muito obrigado. Boa tarde e obrigado a todos. Obrigado a todos também. Foi um prazer.